Gere valor. Entregue antes de pedir algo em Sim. troca. Ninguém entra nas redes sociais para comprar nada. Eu compro pelo impulso, pela irracionalidade, e depois eu racionalizo por que eu comprei. Uhum. A gente faz assim. Sim. Em tudo. E o que me causa esse impacto instintivo de comprar? Identificação. Eu preciso me identificar com você. Eu já tive cliente que falou assim, eu comprei a sua consultoria porque você gosta de café. Meu Deus, quantas pessoas no mundo gostam de café? Não foi isso. Foi Sim. o compilado de acompanhamento que ele fez ali durante um período, ele se identificou comigo. O café foi o motivo que ele achou que era. Quem vende serviço é marca pessoal. Sim. Tem 1 ou 2 perfis. Você mal vai dar conta dele. Se você quiser fazer direito. Pra que ter 2? A galera vai comprar de tudo. O teu perfil pessoal, ele sempre vai vencer o teu empresarial. Perfil pessoal, trazendo pessoalidade, nunca intimidade, obviamente, né? A gente tem que estar ali presente, a gente tem que mostrar. Nutre a tua base nos stories. Os stories é um ouro. É ali que a gente nutre. Quem tá ali realmente quer te ver. Quem tá ali realmente gosta de você. E pode ser que aquela pessoa nunca compre de você. Mas o que mais acontece comigo é eu bem te indiquei pra uma pessoa que tá Sim. precisando do teu trabalho. Porque você tá nutrindo a base. É Essa verdade. pessoa vai te seguir. Essa outra pessoa vai te seguir. E em algum momento ela vai comprar. O QI ainda é o melhor marketing que tem. E o QI a gente conquista no story. Eu tenho uma loja de roupa. Aí você vai ter que ter um Instagram Sim. profissional. Obviamente que a pessoa que te segue, por mais que ela não entre na rede social pra comprar, se ela segue uma loja, ela quer ver produto. Uhum. Mas eu ainda assim trabalharia minha marca pessoal. Mais uma vez, João Adib da CIMED, Cristina Junqueira, Verdade. Sandra Chayo Sim, do Papo Íntimo Podcast da Hope. Ela com certeza aumentou as vendas dela. Quando Sim. ela começou a fazer o Papo Íntimo, inclusive o episódio da Lara Nesteruk é maravilhoso. Foi onde eu conheci a Sandra. Também. Né, que a Lara fala sobre maternidade. Eu sou uma grande fã da Lara Nesteruk. É isso, sabe? Tenha um empresarial, mas nunca deixe. Sabe por quê? A sua marca pessoal, ela vai muito além de um CNPJ. Sim. A tua empresa pode fechar. Você continua sendo a Larissa Kreischer. Verdade. Isso nunca vai mudar. Independente do que você faça. A marca pessoal é isso. Olá, seja muito bem-vindo ao Do Zero à Marca Podcast. Aqui nós falamos com empresários de sucesso, contando as suas histórias de como construíram a sua marca, do zero. Aqui nós aprendemos sobre construção de marca forte e de um legado estratégico. E é claro, nós vamos compartilhar essa construção com você. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial, uma mulher que fala muito sobre estratégia de conteúdo, branding e posicionamento, a Laís Moutinho. Obrigada. Seja muito bem-vinda, Laís. Obrigada. Prazer te receber aqui. Prazer. E, gente, antes de tudo, a Laís agora está cuidando das minhas redes sociais e a Laís é maravilhosa e vem muita mudança boa por aí. Sim, com certeza. Já tô no pé para essas mudanças acontecerem e vai ser maravilhoso. Vai Já acontecer. Era, né? Vai ficar melhor. Ai, que ótimo. E eu fiquei feliz de pelo menos saber que pelo menos estava no caminho. Vocês sempre estão no caminho. Sempre. Sempre. É só um ajuste. Eu falo isso, eu faço até assim. É só um ajuste. A maioria de vocês só precisa de um ajuste. Maravilha, tá vendo? Às vezes, se você precisar, já aproveita, porque os contatos da Laís ficarão aqui no final para já contratar. Laís, aqui nós temos uma pergunta inicial, do zero à marca. Conte-nos qual foi a história da Laís Moutinho. Vamos começar por uma pergunta capciosa. É tão difícil a gente falar da gente. Bom, eu pelo menos acho. Eu também tenho essa dificuldade. Bom, vamos lá, né? Eu sou filha de mãe solteira, quer dizer, mãe solteira mais ou menos, né? Minha mãe foi casada, mas não com meu pai. Ela me criou e criou a minha irmã boa parte do tempo sozinha. Eu tenho uma irmã 10 anos mais velha. Caramba. Eu venho de uma infância, assim, pobre, né? Foi uma infância não pobre no sentido de passar necessidade, mas de ter o básico. Sim. E isso me moldou e me fez entender o jogo muito cedo, né? Com 14 anos eu comecei a trabalhar. Eu trabalhei numa... Sabe aquela feirinha do Barata, né? Que falava feirinha do Barata, que agora é o Feirão das Malhas em Caxias. Sei. Eu já ali. Trabalhei lá também. Pois é. E eu trabalhei quando eram barraquinhas, com 14 anos. Eu vou contar. Essa história é muito engraçada. Essa história, na verdade, só quem sabe são os meus amigos íntimos, mas eu vou contar aqui. Eu queria comprar uma calça capri. Eu não sei se você é da época da calça capri. Eu já ouvi falar. Pois é. Eu sou da época da calça capri. Que nada mais é do que aquela calça curtinha, pega frango, né? Que fala aquela calça. E eu queria muito uma calça daquela. E eu cheguei pra minha mãe era manicure. E falei, mãe,
eu queria uma calça assim. E ela falou, quanto custa? Na época custava R$30. Gente, eu tô falando de 2001. Era muito dinheiro. Sim. Sei lá, o equivalente hoje a R$200, talvez. E ela falou, minha filha, infelizmente, eu não tenho. E eu falei, mãe, mas o que eu faço pra eu ter essa calça? Minha mãe sempre foi muito à frente do tempo. Virou pra mim e falou assim, quer trabalhar? Eu falei, quero. A ela, então eu vou te arrumar um emprego. E ela arrumou. Então eu fiquei sendo ajudante dessa pessoa, dessa loja, durante uns 3 meses. Depois, obviamente, não fiquei, eu estudava, né? Isso foi época de férias. E foi muito legal essa experiência. E dali em diante, eu comecei a trabalhar. Então, com 15 anos eu trabalhei em salão de cabeleireiro. Com 16 eu trabalhei, fui estagiária na prefeitura. E aos 18, eu falei, não, agora eu preciso arrumar um emprego de carteira assinada. Porque essa foi uma das minhas realidades. Eu tive amigas que aos 18 fizeram cursinho pré-vestibular para passar na federal. Eu, aos 18, tinha que trabalhar para poder ajudar em casa. Sim. Então, é uma realidade que eu não falo com tristeza, não. Na verdade, eu agradeço muito a tudo que eu passei, porque... É a construção da Laís hoje. E é o que molda a gente, né? Então, com 18 anos, eu entendi perfeitamente o jogo, que é, para eu ter as minhas coisas, eu preciso trabalhar. E eu fui trabalhar numa loja de celular. Eu já trabalhei em loja de celular, eu já trabalhei em farmácia, eu já trabalhei em agência de publicidade, eu já trabalhei num monte de lugar. E quando eu estava trabalhando na farmácia, eu tinha 19 anos, eu tinha 20 anos, foi em 2007. Eu falei, eu não quero isso para minha vida. Eu não quero trabalhar em pé, em comércio, de segunda a sábado, o resto da minha vida. E aquilo virou uma ideia fixa na minha cabeça. Eu hoje olho as pessoas, né? Engraçado, eu ainda tenho colegas da minha época trabalhando nessa farmácia, uma farmácia de manipulação bacana, eles são muito legais, mas eu não queria essa realidade pra minha vida. Eu sempre quis mais. Eu costumo dizer pro meu marido que eu sou uma grande inconformada. E eu sou desde sempre. E isso também... Meu marido fala isso pra mim. É bom a gente ser assim. Porque eu cheguei onde estou hoje graças a esse meu inconformismo. Sim. E olha, eu me lembro que eu ganhava... Gente, eu vou falar, vocês vão rir. Eu ganhava, acho que, R$650 por mês. E eu pensei, como que eu faço para estudar? Para fazer uma faculdade? Minha mãe não tinha como. Lembra da história da calça capri? Imagina se ela ia ter como me ajudar. Pagar uma faculdade. E eu também nunca coloquei essa responsabilidade na minha mãe, porque é o que eu tô te falando. Eu sempre entendi o jogo. Minha irmã já tinha feito a faculdade dela, e a minha irmã era o meu grande exemplo, e é até hoje. E aí eu falei, não, eu tenho que dar um jeito. Comecei a ver a possibilidade de estudar na Estácio de Sá jornalismo. Cara, custava R$400. Eu falei, cara, não dá. Não dá, como é que eu vou fazer, né? Mas Deus sempre coloca tudo no nosso caminho, né? Verdade. O que é para ser nosso, é nosso. A Unopar veio para Petrópolis naquele ano. Sabe a faculdade Unopar? Sim, conheço. E tinha um método de ensino totalmente diferente. Hoje a gente chama de híbrido. Né? Hoje a gente chama de híbrido, né? Naquela época era o semipresencial. Até pelo meu horário de trabalho. Imagina que eu trabalhava de segunda a sábado, de 9 às 19. Gente, assim, é surreal. E aí eu falei, cara, é isso, era R$100 e poucos, eu não lembro exatamente. Aí eu fiz o vestibular, falei, quer saber, eu vou fazer. Só que não tinha jornalismo, tinha o marketing. Sem querer, eu estava escolhendo a profissão do futuro. Eu não fazia ideia. Falei, jornalismo, marketing é parecido, tá dentro da comunicação, é isso. E aí eu fiz o vestibular, passei e comecei a faculdade. Eu basicamente pagava minha faculdade, pagava as despesas de casa, né, que a gente dividia, e não me sobrava nada. Tanto que eu voltava a pé para casa para economizar passagem. Nossa, fiz muito isso. Você me entende? A nossa história é muito parecida, que porque legal. Eu fiz muito isso. Eu lembro que o meu respiro, assim, na faculdade foi quando eu comecei a namorar com meu marido. Que o pai dele ia com ele, na época ele ainda não tinha habilitação, não tinha carro, nada disso, mas o pai dele ia com ele me buscar na faculdade. Olha. Porque várias vezes eu saí da faculdade 10 e pouco, 11 horas da noite e voltava a pé para casa, porque não tinha condições de... Era para economizar mesmo passagem, porque não tinha. E a tua faculdade com certeza era muito cara, porque direito sempre foi, Então, eu comecei na faculdade com FIES. No meio não, né? Depois de 1 ano e 6 meses eu consegui o ProUni. Ai, que bom. E aí fluiu, né? Pois é, então foi exatamente essa a minha história. E aí
ali eu falei, cara, beleza, eu preciso fazer esse esforço agora para lá na frente colher os frutos. Isso foi em 2007, 2008. Em 2009, eu consegui meu primeiro emprego em marketing sem ser estágio. Eu já entrei como assistente de marketing numa operadora de turismo aqui de Petrópolis, a Litoral Verde. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. Eu trabalhei lá. E foi um aprendizado absurdo, porque eu nunca... E naquela época não existiam redes sociais. Existia o Orkut, Facebook estava começando, mas a gente trabalhava com mídia impressa. Era anúncio em jornal, anúncio em revista. Era aquele painel que tem nas estradas. E ali eu aprendi muito. Eu tive um diretor, o Gilberto. Até vou falar o nome dele, porque ele foi uma pessoa... Gilberto Ringel. Gilberto foi uma pessoa muito importante na minha carreira, porque foi com ele que eu aprendi a ter senso crítico. A ter olhar refinado, sabe? Sim. Ele era muito bom. Era não, ainda é, ele tá vivo. Ele ainda trabalha com marketing, inclusive, ele só não trabalha mais lá. E ele me ensinou muito, de uma forma até muito dura, porque ele era muito exigente, mas foi excelente para mim. Porque aquilo ali foi o que me fez... Eu sou uma pessoa, eu sou uma entusiasta de oportunidades e de vivências. Então, tudo que a gente vive, eu acredito, que serve para alguma coisa. Principalmente as coisas ruins. Sim. A gente sempre tira um aprendizado dali. E a minha experiência na Litoral Verde foi essa. Foi aprender sobre tudo. Tudo um pouco. E ainda não estava no mercado digital. Só que, em 2011... Eu sou muito cronológica. Que eu tenho que ir falando os anos para eu lembrar. Em 2011, eu comecei a cansar daquilo, porque o salário ainda era muito baixo. Petrópolis, infelizmente, é uma cidade muito complicada para minha área. Tanto que eu não trabalho aqui desde 2011. Que foi isso que eu vou contar agora, né? Porque realmente, mais uma vez, inconformismo. Eu queria comprar meu carro, eu já tinha carteira de motorista, eu já tinha curso de inglês, porque aí nesse meio tempo eu fui fazendo outras coisas, né? Eu fui ganhando mais e sempre estudando, sempre agregando. Mas aí eu queria comprar um carro, eu queria morar num lugar melhor, porque eu já estava pensando em sair da casa da minha mãe, aquela coisa toda, enfim. Eu não me lembro exatamente quem, mas alguém... Minto, eu vi na UCP, eu não sei se você se lembra, mas a UCP tinha uma parte lá de vagas de emprego. E eu vi uma vaga assim, assistente administrativo para um órgão público federal em Xerém. O que estava incluso? Transporte, vale-refeição, plano de saúde, e o salário era assim... 3 vezes o que eu ganhava. Caramba. Precisava ter o inglês que eu tinha. E você tinha? Falei, quer saber? Vou mandar o currículo. Mandei o currículo. No dia seguinte, me chamava para uma entrevista lá no Rio. Aí eu... Uau. Caramba. Minha mãe foi até comigo. Eu tinha... 2011... Gente, quantos anos eu tinha em 2011? 22, 23, sei lá. 23. Minha mãe foi comigo, porque eu tinha medo de ir no Rio sozinha. Todo petropolitano tem medo de ir no Rio sozinho. E eu já tinha ido outras vezes, porque eu já tinha feito outras entrevistas. Minha mãe sempre ia comigo. Minha mãe foi muito parceira nesse aspecto, sabe? E aí fiz a entrevista, passei. Ela me deu a resposta ali na hora. Ela falou assim, olha só, você passou. A segunda etapa agora é você ir no órgão público, que é o Inmetro, e fazer entrevista com o chefe do departamento. Ele já reprovou 5 meninas. Aí eu, meu Deus... Tá bom. Aí fui, na semana seguinte, fiz a entrevista. Ali mesmo ele me aprovou. Falou, você pode começar quando? Falei, caramba. Agora? Eu fiquei assim, né, deslumbrada. Aí cheguei, obviamente, avisei lá na empresa. Fiquei 1 semana ainda, porque nunca gostei de deixar ninguém na mão. E aí, eu fui trabalhar. Foi a melhor e a pior coisa que eu fiz na minha vida. Porque eu saí da minha área. Você imagina que eu estava no marketing, trabalhando com o que eu gosto, que naquela época eu já sabia que era o que eu queria. E eu fui para um órgão público federal trabalhar com administrativo. Tinha nada a ver. Diferente. Em 1 ano eu estava deprimida. Porque eu falei, cara, não é isso que eu quero. Eu odiava o meu emprego. Odiava. Mas eu fiquei 10 anos. Caramba. Eu fiquei 10 anos. Por dinheiro. Eu vendi o meu tempo totalmente por dinheiro. E hoje eu digo isso para todo mundo. Esgota tudo antes de fazer a coisa só pelo dinheiro. Claro que a gente precisa do dinheiro. Sim. O dinheiro é, assim, uma das fatias mais importantes da nossa vida. A gente precisa do dinheiro para tudo. Eu sou uma pessoa capitalista, então eu vou sempre defender. Eu também sempre defendo. Mas foi muito complicado. Aí veio a pandemia, assim, de forma... Tentar resumir um pouco, né? Até para eu chegar aqui onde eu cheguei.
E aí veio pandemia, a gente teve que voltar muito antes de todo mundo. Aquilo me frustrou, porque na época minha mãe tinha tido um AVC, então eu cuidava da minha mãe, aquele medo que a gente teve de Covid, aquela coisa toda. E aí, em 2021, eu falei, eu tô no meu limite. Eu preciso sair daqui. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu ia voltar pra minha área. Só que eu tava numa posição muito bem colocada lá no trabalho. Eu tinha um salário muito bom, e aí eu comecei... Abrir mão é muito difícil, Muito difícil. Horário bom, enfim. Sim. Mas eu consegui um novo emprego. Ah, A minha vida sempre dando essas guinadas. E hoje eu ainda trabalho, né? Com comunicação e tudo. Mas como que o branding entrou aí nesse meio do caminho? Esse inconformismo, essa insatisfação que eu tive dentro do Inmetro me fez procurar coisas. Ah, tem um detalhe que eu não mencionei. Em 2017, eu abri uma agência de social media. E eu dividia esse tempo. Então, eu era CLT e tinha essa agência. Em 4 meses... Sabe o que é você colocar na sua cabeça? Eu já vi um movimento. Eu sempre fui muito do digital. E aí, eu já tinha Instagram, eu já mexia. E eu comecei a ver um movimento. E eu falei, peraí. Tem empresa se divulgando aqui dentro. Eu falei... consigo trabalhar com isso? Botei essa ideia fixa na minha cabeça. Cheguei pro meu marido e falei, Luiz, vou trabalhar com isso. Aí ele, cara, mas de onde saiu isso? Eu falei, como não assim, sei, né? Não sei. Mas algo tá me dizendo que eu tenho que ter uma agência, trabalhar e eu vou dividir a bola. E o Luiz falou, tá isso bom. Foi antes da pandemia? Foi em 2017. É porque eu fui lá na frente, vou voltar. Foi em 2017. Comecei a ver esse movimento. O que eu fiz? Vou fazer uma pós-graduação. Porque, assim, eu tô falando de uma época que a gente ainda não tinha esse monte de expert, esse monte de informação, né? Então, a gente procurava... os influenciadores dizem, tudo era mato, né? Tudo era mato. Ninguém sabia de nada. Ninguém sabia de nada. E aí, eu falei, eu preciso aprender. E aí, eu fiz um MBA na Estácio de comunicação digital e redes sociais. E aí, me deu um embasamento. E eu comecei a prospectar cliente. Eu ia numa loja de cerveja que tinha em Itaipava e falava, se tem alguém que faz as suas redes sociais? Não tem não, eu faço. Então, funciona assim, assim, assim. Cara, em 4 meses eu já tinha 5 clientes. Caramba, assim, e na época era no Facebook? Facebook e Instagram. Já existia o Instagram. Já existia. E só não existia Story, Reels, nada disso. Era o estático, né? Eu tinha 5 clientes. E aí eu comecei a tremer o olho, né? Eu falei, gente, peraí que eu tô sobrecarregada. Chamei uma amiga pra trabalhar comigo. Ela, na época, era redator, o nome que se dava. Agora o nome é chique, é copywriter. Mas era redator. E ela sacava muito de texto, assim. Ela era mais jovem, então ela é Gen Z. Então, ela também já entendia mais das coisas. Aí ela veio trabalhar comigo. Com a entrada dela, entraram mais 3 clientes. E aí, a gente chamou uma outra amiga que era muito boa no atendimento. E aí, então, a gente se dividia. Eu era a porta de entrada, né? Que eu sempre prospectei, sempre fui muito comunicativa. Uma era da redação e a outra fazia os agendamentos, as artes. E aí, a gente foi. Em 2020, veio pandemia. A gente chegou a ter 18 clientes. Caramba! Porque todo mundo foi pro digital. Sim, eu entrei no digital na pandemia. Não, eu já estava há muito tempo. Eu entrei na pandemia. Recém-formada, o que eu vou fazer? De cara com uma pandemia. Tinha um celular e um sonho, fui. É isso. É isso. Eu já estava ali desde 2010. Caramba. Eu tenho o Facebook desde 2010. O Instagram, eu acho que eu entrei em 2012, se eu não me engano. Fui do Snapchat. Mas nunca gostei muito do Snapchat, mas fui. Eu fui também do nunca Twitter. gostei. Mas eu tive tudo. E aí, a gente começou a trabalhar. Em 2020 tivemos muito. Só que qual foi o grande problema que eu aprendi com isso, né? Mais um aprendizado. A gente não sabia cobrar. Então, eu tinha um volume grande de cliente e um volume pequeno de dinheiro. Sim. Porque, além de tudo, a gente ainda dividia por 3. Sim. E aquilo começou a mexer muito comigo. Até um dia que meu marido virou pra mim e falou assim, Luiz é um cara que ele é muito na dele. Meu marido é tímido, ele é na dele. Mas quando ele fala as coisas, ele é muito observador. Ele é certeiro, né? Ele é certeiro. Ele virou pra mim um dia e falou assim, você vai ficar doente. Você só trabalha. Olha só. Você só trabalha. Eu não consigo mais ver um filme com você. Porque você imagina, eu trabalhando de segunda a sexta no CLT,
À noite, trabalhava para cliente, final de semana, trabalhava para cliente, para no final ganhar, sei lá, R$ 1.300. E aí, a gente, em 2020, eu tive toda essa questão de começar a ter um burnout mesmo. E aí foi, quando ele falou isso, foi onde eu percebi. Eu falei, cara, realmente não tá legal. Em 2021, eu decidi me demitir da minha agência. Pensei muito, pensei. E aí conversei com as meninas e descobri que elas também estavam sentindo a mesma coisa. Só que ninguém sabia como falar. Né? Ah, porque ficaram com medo, a gente perdeu a amizade. Não perdemos, somos amigas até hoje. Graças. Uma delas engravidou, inclusive no mês seguinte. Então foi bom, porque isso ia acabar acontecendo. E aí foi onde eu descobri o branding e o posicionamento. Sabe, quando você relaxa, as coisas começam a aparecer. E aí eu comecei a seguir uma pessoa, que eu não sei se você conhece, a Nilma Quariguazi. Ela é a esposa do Rômulo Estrela, do ator. Esses eu não conheço. Ela é hypada, assim. Uhum. E ela falava sobre branding pessoal em 2021. E eu achei o perfil dela sensacional. E aí eu comecei a seguir, comecei a gostar. Eu falei, peraí, eu acho que é isso aqui que eu quero fazer. Eu acho que eu quero ensinar as pessoas o que é marca pessoal. Porque ela abriu para mim um mundo de oportunidade que eu nunca tinha parado para pensar naquilo. Eu nunca tinha parado para pensar que eu era uma marca. Uhum. Sabe? Laís Sim. não tinha uma marca. Porque o que a gente entende como marca? O McDonald's, a Apple, Coca-Cola. a Nike, a CIMED, né? Sim. Hoje tem o João Adib. Então, é isso, assim. Eu falei, caramba, que legal. E aí ela lançou, elas faziam, na época, né, em 2021, era muito bem estruturada essa plataforma de você fazer um curso com aulas ao vivo durante um período e depois a pessoa ficava com a gravação durante um tempo, mas era uma coisa assim muito completa. Era caro. E aí, eu tinha grana, mas aquela coisa, será que eu gasto? Será que eu vou ou não vou, né? Na época eu fazia terapia, falei com a minha psicóloga e a Aninha falou assim, você quer fazer? Eu falei, quero. Ela, Então quanto tempo você acha que esse dinheiro volta pra você? Eu falei, cara, sei lá, em menos de um ano. Aí ela, então faz. Voltou em um mês. Voltou em 2. Cara, eu fiz a imersão. Foi sensacional, assim. Sensacional. E ali eu falei, é isso. É isso que eu quero fazer na minha vida. Eu quero trazer para as pessoas a mesma clareza que ela trouxe para mim. Tanto que eu fiz a penúltima turma dela. Ela nunca mais abriu. Caramba. Hoje na verdade, hoje elas têm um método, mas é gravado, não tá tão legal quanto era. Uhum. E aí, dali eu comecei a falar sobre marca pessoal no meu perfil. E eu comecei a ter um engajamento, as pessoas começam, cara, que legal, o que é isso? O que é isso? E aí eu comecei a fazer consultoria. Fiz um monte de consultoria, foi muito legal. E aí, eu que tinha medo do sucesso, falei, veio o sucesso. Vou virar astróloga. Ai, meu Deus, sempre fugindo. Cansei. Vou virar astróloga. Eu lembro da cara do Luiz. Luiz, cara, por quê? Por que eu fiz isso? Eu também fiz isso. Não, esse final de semana no evento eu descobri por que a gente faz isso. Por quê? Porque a gente vive é como se fosse uma roda gigante. Eu não mais, eu acredito que você não mais. Mas, num geral, a gente vive nessa sensação de eu preciso de algo novo, preciso de um projeto novo. Por quê? Porque quando você começa a aprofundar e começa a dificultar, começa a ser difícil, sim, aí eu vou começar uma coisa nova. Que aí você vem a fase do aprendizado, começa a ser fácil. Quando vem difícil, eu vou começar uma coisa nova. E você fica nesse fluxo. Foi isso. Decidi ser astróloga. Estudei astrologia, fiz mapa astral. Não durou um ano, né? Não durou um ano. Aí o meu tava Laís de volta no brand. Lógico. Aí foi meados de 2022, eu parei, eu falei, não, eu vou tirar uns meses sabáticos, não vou fazer nada, vou pensar em nada, vou usar meu Instagram só pra conteúdo aleatório, pra viagem. Assim eu fiz. Conseguiu? Consegui. Eu não consegui. Tentei também, mas não consegui. Eu consegui porque eu sou uma pessoa que eu funciono muito no ócio. É o meu melhor momento de criatividade de tudo, é o ócio. Então, foi naquele momento que eu vi que eu precisava atender ao chamado. Deus me deu um dom, não foi à toa. É verdade. E aí, ele ficou
minha filha, bora. Vamos querer, Ah, né? não, vamos querer. Em 2023, a gente fez uma viagem, eu e Luiz, uma viagem muito bacana, e eu sempre volto de viagem muito inspirada. Eu voltei e marquei meu ensaio profissional. Falei, agora o negócio vai ficar sério. E aí fiz meu ensaio. E comecei... Na verdade, peraí, eu atendi uns clientes de forma muito esporádica, assim. E vou também falar o nome deles, Letícia e Rafael, do Estúdio Mira. Do Estúdio Mira. Foram Maravilhosos. 2 apoiadores, assim, sensacional. Eu fiz uma consultoria gratuita para eles, para ver como é que eu tava no negócio. Uhum. Falei, como é que será que eu estou? Tempão sem, meia hora de bate-papo. O Rafa até fala, cara, foi um café e meia hora de bate-papo, a gente pegou um estúdio maior. Que foi? Eles tinham uma sala pequenininha. Pequena. Eu estruturei para eles todo um plano de ação. Em um mês, eles aumentaram o espaço. Eu recebo isso, hein? Vai acontecer. Eu recebo. E aí o Rafa começou. Laís, você tem que voltar. Laís, você tem que voltar. Laís, você tem que voltar. Na verdade, foi culpa do Rafa. Porque ele ficou, cara, você tem que voltar, você é muito boa. Você, não. Eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Você não tem concorrência. Pelo amor de Deus, as pessoas precisam do teu trabalho e tal. E aí aquilo começou na minha cabeça. Aí quando eu voltei, eu fiz um ensaio. E comecei a me posicionar. Só que eu falei, não adianta eu querer fazer algo melhor. Eu preciso fazer algo novo. Sim, a inovação sempre eu preciso criar um movimento. Inclusive, estatisticamente, somente 2% da população melhora. 98% precisa de algo novo. Porque melhorar dá trabalho. Sim. E aí é onde começam as objeções de, mas eu já tentei isso, mas eu já tentei aquilo. Então, você tem que falar assim, mas isso aqui você nunca viu. Então, foi o que eu pensei. Eu falei, eu preciso de algo novo. O que eu fiz? Arquétipo. Trouxe o arquétipo. Estudei, porque eu sou dessas, né? Leio livros, faço cursinho, fiz. Hoje não mais, porque tô com uma bagagem, um repertório bom. Preciso sempre me inovar, claro. Isso faz parte de qualquer profissional que quer ser minimamente bom. Mas eu estudei muito arquétipo. E aí eu comecei a falar de arquétipo enlouquecidamente. E aí aquilo, a galera falou, caraca, que é isso? Eu preciso aprender arquétipo, eu preciso saber como é que isso funciona, né? Eu preciso trazer isso para minha marca. E aí o meu foco foi a marca pessoal. E assim, isso foi em junho. Em dezembro eu já tinha feito mais de 20 consultorias. Não, e falando sobre arquétipos, né? Eu jurava que eu tinha um arquétipo. Eu jurava. Até a Laís vir fazer a análise do perfil e falar... O seu não é esse. Aí eu, como assim não é esse? Qual que era mesmo? Você achava? Governante. Ela, para com isso. Você é o arquétipo de sábio e cuidadora. Aí eu, gente, tem tudo a ver comigo. Mas é porque a gente tenta fugir, né? E tenta engessar. E eu, assim, entrando aqui, né? É o erro de muitas pessoas que estão no digital, principalmente quem trabalha com marca pessoal também. Você cria uma figura de quem talvez você deseja ser, quem você quer ser, né? Sim. E aí você cria essa figura e você começa a fazer aquilo que os outros estão fazendo. Fala assim, ó, deu certo pra ele, tem que dar certo pra mim. Só que, na verdade, foge daquilo que você realmente é. E eu fiz isso, mas agora isso vai mudar. Sim, mas é normal que a gente queira. Então, o arquétipo do governante e do amante, ele é disputado à tapa, porque todo mundo quer ser o amante, todo mundo quer ser o governante. O amante é feio o nome, né? Mas é o arquétipo da Dior. Do desejo, né? É o arquétipo do luxo, do desejo, daquela coisa magnética. Tem o lado sombra, tem o lado luz, né? Então, eu até fiz uma análise de um post da Mônica Bellucci e da Kim Kardashian. Mesmo arquétipo, 2 personalidades completamente diferentes. O arquétipo do governante é a Miranda Priestly, do Diabo Veste Prada. Você é ela? Não é sou. Aquela pessoa dura, é aquela pessoa mais firme, cabelo sempre impecável, roupa sempre impecável, uma pessoa que as pessoas têm medo de... Você não é isso. Não sou. Eu sou um amorzinho. Em 10 minutos de bate-papo, a gente vê que tu tem tudo, menos o arquétipo do governante. Ai, meu Deus. E foi assim. E aí eu falei, caramba, é isso que eu preciso desse movimento. Mas aí no meio do caminho foram surgindo outras coisas, mas foi basicamente isso. Nossa, o Quem Sou Eu durou, hein? Durou.
Mas isso é muito bom, porque esse é o objetivo do podcast, conhecer a Laís, a história da Laís. E falando de branding, sobre posicionamento, sobre histórias, como uma estratégia digital pode sustentar um posicionamento? A estratégia digital é a base. Uhum. É a base de qualquer posicionamento. Porque, e cada vez mais, esse mercado vai exigir estratégia. Porque você pensa o seguinte, né? Voltando lá em 2020, todo mundo foi para o digital. Saturou. Sim. Saturou. Porque era muita promessa vazia, era muita coisa cansativa. E a gente vem trazendo isso ao longo desses 5 anos. Então, você ainda vê muitos perfis prometendo 10 mil seguidores, prometendo não sei o quê, e dica disso, dica daquilo. E aí, as pessoas hoje, elas buscam um sentido. E do meu ponto de vista, o sentido, ele tá na estratégia. Porque você só vai conseguir posicionar a sua marca se você tiver uma intenção por trás. Senão é chover no molhado. Entende? É postar por postar. Então, uma marca hoje que ainda acredita que quantidade vale mais que qualidade, ela vai ruir. Que é aquilo que eu te falei aquele dia no nosso alinhamento. É o que eu acreditava, tá, gente? Mas todo mundo, porque existe um número. Eu tenho que fazer 50 stories eu entrei num dia. limite que eu precisava produzir. Isso te gerou o quê? Estresse? Estresse. Como que você equilibra os pratinhos da Não tem maternidade, como. do trabalho, da produção de conteúdo? Alguma coisa vai ficar ruim. Sim. E vai ser a produção de conteúdo. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas faz o digital no tempo que sobra. Sim. E ele não pode ser feito no tempo que sobra. Entende? É verdade. A magnitude do digital, as pessoas ainda não entenderam. Vou te dar um exemplo bobo. A curtida num post. Tem gente que fala, mas eu curti aleatório. Mas aquilo ali tem um significado por trás. Sim. A gente ainda não sacou totalmente o digital. Mas quando você entende, e eu vou te falar outra. Eu já tenho essa percepção há muitos anos. Mas eu tive a percepção real do tamanho que é o digital esse final de semana. Eu participei do evento do Novo Mercado, né? Falar pro pessoal, né? Muita bom gente contextualizar. Eu participei do evento do Novo Mercado. Eu tive a oportunidade de conversar com o Ícaro de Carvalho. E ali eu vi o tamanho do digital. Ali a gente entende como que a roda gira, sabe? Sim. E a estratégia é isso. A estratégia de conteúdo para uma marca bem posicionada. E falando, né, sobre a sua participação no evento, muitas pessoas pensam que já está tarde também para começar no digital. E o que você tem a dizer para essas pessoas que ou não estão no digital ou que pensam que ainda já está tarde para eu começar? Eu tive esse pensamento também. Falei assim, gente, não consegui dar um boom até agora? Então agora também já está tarde. O hype já passou, o hype da pandemia já passou. E de fato, o hype da pandemia já passou. Mas tarde não está, né? Você está deixando dinheiro na mesa. É isso. Quem não for pro digital... Não é que a pessoa não vai sobreviver, ela vai, mas ela vai ter muito mais dificuldade. É um caminho muito mais longo. Uhum. Porque é exatamente, assim, não quer dizer que o influenciador que já tá nos 6, 7 dígitos, que você tem que... O problema a gente olha para aquilo. A gente olha pro cara que já tá 6, 7 dígitos. A gente tem que olhar pra gente e falar, cara, se eu fizer 3 dígitos, tá ótimo. É verdade. Vamos começar. Ninguém começa grande. Ninguém começa grande. Todo mundo tem uma história por trás. E se você reparar, o padrão ele se repete. Uhum. Porque a maioria desses players eram pessoas que não tinham condições financeiras, que passaram perrengue, que deram errado muitos anos. Uhum. Porque o grande lance do digital é que ele é médio e longo prazo. Sim. O problema é que a gente está lidando com o imediatismo da pessoa achar que ela vai entrar pro Instagram, vai fazer 10 posts e vai ganhar 50 mil no mês seguinte. Quem dera. É assim. Claro que existem pessoas que conseguem, mas é a exceção, né? Não é a regra. Exato. E também, durante muito tempo, foram muitas vendas de curso falando sobre crescimento no digital de forma rápida. Então, isso criou uma certa ilusão do digital verdadeiro, né?
Quanto, na verdade, não é assim, igual você disse, é médio e longo prazo, requer esforço, dedicação, estudo Sim. acerca daquilo que você está desenvolvendo, do seu conteúdo propriamente dito, né? Com certeza. E falando em conteúdo, vamos falar sobre estratégias de conteúdo. Quais são as estratégias que você mais usa? O que você indica aqui para a galera que está começando hoje? E depois, para uma empresa que já produz algum conteúdo, como ela... Me fugiu a palavra. Como ela refina esse conteúdo? Eu desenvolvi 2 coisas. Ou 2, não 4. 2 coisas. Ao longo desse tempo todo, trabalhando no digital, errando mais do que acertando, eu finalmente acertei mais do que errei. Eu uso 2 coisas na minha comunicação. É o método voz e o método vender sem vender. O que é o voz? É o visibilidade, oferta e zelo. Que eu trago isso nas minhas consultorias. E em breve teremos uma novidade com isso também. Olha. Ainda não posso falar, mas teremos. Por que eu uso isso? Quem não é visto não é lembrado. Sim, eu coloco isso muito na minha cabeça. Se você não tem uma oferta, você não vende nada. Você é um feed de perfumaria. Você informa e eu compro no concorrente. Eu era esse feed. A maioria de nós. Uhum. Eu já fui também. Até um dia que eu entendi. Eu falei, caramba, peraí. O meu feed é o quê? Entretenimento ou é venda? Eu tô aqui... É muito trabalhoso o digital. Sim. Para você não ganhar dinheiro. Então, se for para você fazer, eu tenho vergonha. Cara, sai fora. Vai te dar muito trabalho para você não ganhar nada. Não vale a pena. Então, você tem que ter oferta. Sim. E o que é o zelo? É você entregar aquilo que você promete. Porque hoje tem muito disso. Minha irmã mesmo foi uma vítima de ela comprou um curso caro. Minha irmã faz sabonete. Uhum. Depois eu conto a história dela, acho que vamos chegar nessa. Minha irmã vende sabonete. E ela quis aprender um pouco mais sobre olfativo. Uhum. Ela comprou um curso que custou R$3.000. Quando ela começou, ela falou assim, que fracasso. Que curso horrível. Tipo, básico do básico do básico. Faltou zelo. Uhum. Então, para mim, essa tríade é o que eu embaso o meu trabalho, sabe? Quem não é visto não é lembrado, eu preciso vender alguma coisa e eu preciso entregar aquilo que eu prometo. Uhum. Então, isso é o que me fez chegar até aqui. E o outro é o vender sem vender. Por que o vender sem vender? A grande dor do meu público é, eu tenho um produto, eu sou bom no que eu faço. Você já me ajudou na visibilidade, mas eu tenho vergonha de vender. De vender. E aí eu criei o método vender sem vender. Não, e é muito bom, porque eu não sei se eu já te contei isso, mas uma vez eu fui convidada para dar uma palestra no Maba Summit, que também é maravilhoso. Acontece uma vez por ano aqui em Petrópolis. E eu dei uma palestra sobre registro de marca. Uhum. Então, tive vários feedbacks positivos sobre a palestra. As pessoas finalmente entenderam o que é o registro de marca, a importância do registro, entenderam o sistema de classificação. Olha. Para você entender como foi o nível da palestra, porque é o mais difícil das pessoas entenderem, né? Só que eu não fiz o pitch. E aí elas saíram dali com a urgência de registrarem a marca, mas elas não me contrataram. Por quê? Eu não vendi. Faltou oferta. Sim. Você teve zelo e teve a visibilidade. Uhum. Só faltou a oferta. Só. E você estava vendendo sem vender, né? Se você for parar para pensar, porque isso é o vender sem vender. É quando você consegue entrar na cabeça do seu cliente e fazer ele entender que ele tem aquela dor. E que ele precisa de você. Mas aí tem que entrar a oferta. Porque quando eu digo vender sem vender, não é que você não vai oferecer o seu produto. Você tem que oferecer. De forma sutil e tudo. Mas você tem que criar ali uma narrativa em torno daquilo. A palavra narrativa, ela tá tão mal usada, mas ela é uma palavra tão importante. Mas é isso, é criar uma história em torno daquilo, que a pessoa entenda que ela precisa de você, do seu trabalho e do seu serviço, para que ela consiga alcançar os objetivos dela. Isso é vender sem vender. Temos vários exemplos de quem vende sem vender, assim. Eu não sei se você conhece aquele Cédric Grolet. Eu fiz até um post sobre ele. É um confeiteiro parisiense que ele até distribui depois, fica a galera do lado de fora. Sim, conheço pelo seu post. Ele não precisa vender nada. Ele já vende só daquilo ali. Gerar desejo. Isso é vender sem vender. Vender não é convencer, é atrair. É atrair.
E como nós conseguimos atrair as pessoas? Atrair? Dentro do seu nicho, né? Dentro do seu conteúdo. Você consegue dar algum exemplo pra gente aqui prático de algum cliente? Te peguei de surpresa agora. Pegou. É porque são assim, na verdade, eu tenho vários exemplos. Uhum. Cara, eu vou dar o exemplo da minha irmã. Uhum. Minha irmã tem 48 anos. Ela era totalmente avessa ao mundo digital. A minha irmã foi ter um Instagram tem, sei lá, 2 anos. Porque eu criei uma conta e falei, não, você não pode fazer Instagram, pelo amor de Deus. E aí a minha irmã tem uma história maneiríssima. Minha irmã era bancária e ela teve um burnout e ela pediu para sair do banco. Em 2021 ela foi demitida, ela quis ser, e aí ela tirou um sabático, e nesse sabático ela falou, cara, eu vou enlouquecer se eu não trabalhar. Minha irmã era gerente de banco. Ela foi do 100 ao 0, assim, em um ano. Ela enlouqueceu, né? E aí ela falou, não, eu preciso fazer alguma coisa para ocupar minha mente. E vou estudar sabonete. Começou. Nossa, vou estudar sabonete. É coisa da nossa família. A gente gosta de estudar e a gente é meio doida e a gente foi estudar sabonete. Fez o curso de primeiro sabonete dela, horroroso, as coisas feias, meu Deus, tadinha. E a gente, não, tá legal, vai melhorar. Foi aprimorando. Começou a vender sabonete, fazia essas feirinhas itinerantes. Um belo dia ela estava na minha casa, no final do ano passado, eu falei assim, vamos fazer um TikTok. Que aí eu convenci ela de fazer uma conta profissional no Instagram, e ela estava postando. Vamos fazer um TikTok. Ela fez um TikTok com muito custo, e aí eu comecei, vamos postar. Cara, você tem que fazer vídeo ASMR. É o teu público, é o teu vender sem vender. Vamos gerar uma visibilidade, mas aí a gente cria uma oferta. Vamos pensar em fazer um site. Comecei meu trabalho psicológico com um cliente, né? Minha mãe é minha cliente. Ela fez 2 vídeos. O terceiro dela viralizou. Tá com 39 milhões de visualizações. Minha irmã tinha 80 seguidores, ela tem quase 150 mil hoje. Caramba, muito rápido. Então, qual foi o que a gente usou ali? Como que a gente atraiu o público? Com a forma mais simples. ASMR. É você entender o que o público gosta de ver dentro do seu nicho. Ninguém entra na rede social para comprar nada. Esse é o grande problema de quem quer vender aquele conteúdo catálogo, sabe? Quem entende, tá bom, eu preciso estar no digital, preciso estar na internet, preciso vender no Instagram. E aí faz conteúdo puramente de venda. Sim. E eu ouvi uma frase hoje, um podcast que eu estava ouvindo antes da gravação, que fala, primeiro você tem que gerar conteúdo para depois você querer tirar algo do bolso de alguém. Primeiro você entrega valor, depois você cobra. Exatamente. E aí, isso que as pessoas hoje não entendem, e eu demorei muito a entender isso também. Então, sempre, acho que também por causa da criação, né, dos comerciais, que era diretamente venda, aquela atração e venda, e venda, e venda. Então, Sim. As pessoas foram para a internet com esse pensamento, enquanto, na verdade, é uma rede social. Você precisa gerar valor, você precisa gerar desejo. As pessoas... Essa é a palavra de ordem. Então, tá vendo, gente? O desejo vem pela identificação. Pessoas compram de pessoas. Sim. Então, não adianta. É só você pensar. Cara, é uma coisa muito, muito lógica. É claro que você tem que fazer uma chamada para ação em um post ou outro. Você clica no link da bio. Tem que ter. Não dá para não ter nunca. Mas vamos colocar aqui uma regra de 80-20, onde 80% você não faz isso. Então, por exemplo, a minha irmã nunca vendeu nada. Ela simplesmente fez um vídeo, ele viralizou, ela cresceu e aí ela descobriu uma demanda reprimida. Você dá curso? Ela fez um site, a gente foi aquela correria e a gente criou um site para ela, vamos vender, vamos fazer. Só que a demanda reprimida não era comprar sabonete, era ensinar as pessoas a fazer sabonete para renda extra, para hobby, para desopilar a mente. Os motivos são inúmeros. Só que a pergunta que a minha irmã mais recebia é: você dá curso? Onde que eu aprendo a fazer isso aí? Porque a minha irmã tem um senso estético maravilhoso. As coisas da minha irmã são muito diferentes. E a minha irmã montou um curso. E ela tá vendendo pra caramba. Caramba. E a minha irmã é tímida e ela quase não aparece. Ela agora tá colocando o link do curso. Mas aí a gente faz todo o storytelling. Ensina, mostra um negócio legal. No final você fala, olha só. Eu te ensino a fazer isso aqui, se você quiser. Mas primeiro você entrega. Ela faz um monte de vídeo ensinando as pessoas. Só que as pessoas querem aprender com ela.
O grande medo das pessoas que estão ali no digital é, mas não vão comprar de mim. Cara, faz por onde você ser inesquecível. Seja bom até que ninguém consiga não te notar. Uau! Esse é o grande segredo, sabe? É você se tornar essa pessoa. Você com certeza tem alguém no digital que você admira muito. E você fala, cara, se eu puder, quando eu puder, eu vou fazer uma mentoria dessa pessoa. Ela já te entregou um monte de coisa de graça, mas não interessa, você quer fazer com ela. E não precisa ficar o tempo inteiro. Compra isso aqui, olha só, olha meu produto, que legal, compra o meu produto. Poxa. É Julia Becker. É a pessoa que eu quero comprar. Quem? Julia Becker. A Gil. Eu conheci a Gil, maravilhosa. Ela é sensacional. Se você vê a palestra dela, você fala, caramba, ela não vendeu nada. Eu saí dali falando, mulher. Quero comprar tudo. Eu queria comprar você. Brinquei com ela, falei, eu queria comprar você pra mim, porque ela é sensacional. Ela é. Sabe? Ela é produção de conteúdo também, né? Uhum. Você vê, é um mercado gigante. Eu tenho os meus clientes, ela tem os dela, a Hannah Franklin tem os dela, fazem a mesma coisa praticamente. Então, é isso. E ninguém fica insistindo, mas elas vendem. Óbvio, o tráfego pago tá aí para isso. Teu feed é geração de desejo. E falando em venda, em vender sem vender, né? Sobre como nós produzimos conteúdos estratégicos e vendemos, né? Mas também, sem ser o foco principal, agregando valor primeiro. Vamos falar um pouco sobre as suas marcas, sobre os seus métodos de ensino, sobre a fase de criação e proteção das suas marcas. Conta pra gente um pouquinho como foi essa fase, como foi difícil encontrar um nome, ter ali uma essência também com aquilo que você está entregando, com o valor que você está entregando. Conta pra gente como foi isso. Eu já falei do Voz e do Vender Sem Vender, e agora eu vou falar do Marca é Essência, né? Por que eu tenho uma consultoria, uma mentoria chamada Marca é Essência? Porque eu entendi que as pessoas precisavam do porquê. Com essa coisa do digital, ter muita dica, muita informação, muito isso, muito aquilo, as pessoas começaram a se perder no personagem. Sim. Aí eu vou fazer essa trend, aí eu vou fazer isso, aí eu vou usar essa música viral. E muitas das vezes o contexto não tinha nada a ver com a marca da pessoa. E aí eu comecei a matutar isso na minha cabeça. Eu falei, cara, como que eu posso ajudar as pessoas para que elas consigam ser elas mesmas e a produção de conteúdo, que já é uma coisa pesada, se torne uma coisa leve. Porque para mim já foi muito pesado e hoje é uma coisa muito leve. Meu perfil segue crescendo. Eu fiz um Reel semana passada e cheguei em quase 60 mil contas. Até fiz um story sobre isso. Caramba. Porque é estratégia. Sim. É saber postar. E aí a marca Essência, ela veio disso. Ah, já sei. Eu quero que as pessoas tragam a essência delas pro digital. Porque eu faço isso. O que você vê no meu Instagram, eu sou aqui. E às vezes isso acontecia, da pessoa ser no Instagram, ela tá lá com a água na taça, o blazer bege, você conhece a pessoa com cabelo amarrado, roupa de academia, você fala, peraí. Quem é essa pessoa? Quem é, né? E aí foi onde eu cheguei na marca Essência. Sobre o registro, foi você que me alertou. Porque a gente não pensa nisso. A gente não pensa nos riscos disso. Sim. E até eu me lembro que a gente trocou uma ideia... Ai, eu não me recordo quando. A gente já trocou algumas ideias antes de tudo, né? Você me contou o caso do Didi Mocó. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu falo de todo mundo. Eu falo, minha advogada de registro de marca, ela falou que o Didi... o Renato Aragão não pode mais usar Didi. E tem uma marca na China que chama Didi, não era isso? Isso. E eu falei, peraí. Se Didi não pode usar a marca, e se alguém registrar meu nome? E alguém quiser ser lá Moutinho? Caraca, como é que eu vou fazer? Você perde. Não, isso é algo que as pessoas não entendem. As pessoas trabalham muito a marca pessoal, muito o seu nome e falam assim, mas a minha marca é o meu nome. Então, não preciso registrar. E eu falo, peraí, vamos lá. Engano. Exato. Você está muito enganado, porque o seu nome é o seu nome. O seu nome não é a sua marca. Para que o seu nome seja sua marca efetivamente, você precisa fazer o registro da marca com o seu nome. E as pessoas não entendem isso. Não. Porque você, mas ninguém vai me impedir de usar o meu nome. Sim, não na sua CNH.
não na sua identidade, não na sua certidão de nascimento, mas No seu Instagram, sim. Exatamente. E se você criar, lançar algum produto, qualquer coisa com a sua marca, com o seu nome, você também vai ser impedido. Pois é, e você já tinha entrado na minha cabeça nesse papo. Uhum. E aí, na nossa última conversa, eu não sei, a gente tava trocando áudios, e aí eu falei alguma coisa pra você, e você falou, mas você registrou? Aí eu falei, tem que registrar? Aí você, Tem. é o teu método? É. Então, aí você veio Foi com sobre a marca essência. Marca essência. Uhum. Você virou pra mim e falou assim, peraí, vamos lá. Você Vamos montou a fazer a mentoria. pesquisa. Não, você falou assim, você foi além, você falou. Uhum. Você montou a mentoria, lindo, maravilhoso, teus alunos fizeram, um aluno simplesmente olhou e falou, vou copiar isso. Vou copiar Sim. essa mentoria, vou usar uma... Cara, você perde. Aí eu, anos de trabalho jogado no lixo. Exato. E no seu caso, agora eu tô me recordando, né? Eu te alertei sobre registrar a marca do nome da mentoria e o registro dos direitos autorais. Exatamente. Né? Porque você vai fazer ali a mentoria, o seu método de ensino ele precisa ser registrado. Porque acontece muito, isso já aconteceu com inúmeros clientes meus. Eles não pensam em fazer os direitos autorais. Alguns até pensaram na marca, mas os direitos autorais eles não pensaram. Falaram assim, não, quem vai fazer isso? Você fica descoberto, Exatamente. E aí começou e o próprio aluno pegou toda a metodologia de ensino e replicou igualzinho e começou a vender. E aí ela veio e me procurou desesperada. O que eu faço? O que eu faço? Falei, vamos primeiro registrar os direitos autorais. Você fez? Não, o que é isso? Para que eu tenho que fazer isso? E uma coisa que eu sempre falo é que toda propriedade intelectual trabalha com a anterioridade. É dono quem registra primeiro. Isso os direitos autorais, isso o registro de marca, isso a patente, tudo. E para você reverter isso, é muito difícil. Você comprovar quem criou foi você primeiro, é muito difícil, sem o registro. Tá aí o Renato Aragão pra provar. Exatamente, não conseguiu. Quantos anos Na marca, ele é então, Didi? impossível. Entendeu? E é aí onde as pessoas perdem. E aí eu te alertei sobre a importância do registro da metodologia de ensino e da marca essência, que é a marca da mentoria e da consultoria. Não, quando você falou isso pra mim, eu falei, não, cara, peraí, a gente precisa fazer isso. Olha o grau de importância de registrar uma marca. São anos de trabalho. Porque hoje eu tenho um nome, marca, essência, vender sem vender. Mas nem sempre eu tive. Mas eu sempre trabalhei com isso. Sim. Né? Não é uma coisa que surgiu há um ano. Não, são desde que eu comecei a trabalhar com branding e posicionamento, eu já aplico isso em tudo. Só não tinha um nome. Não, e a Laís, ela teve uma sorte que quase ninguém tem. Todos os nomes delas estavam disponíveis. Menos um. Menos um, é verdade. Tem Menos um que não um. estava, e Que nós era vamos o plano. pensar. Mas eu ainda te mandei e falei, eu acho que esse não vai passar. E eu jurava que marca essência também não ia passar, tá? Mas passou. E o meu santo é forte. Tá pensando o quê, gente? Gente, e assim, eu falei... Aí nós estávamos até conversando, né, sobre a marca. Eu falei, então, o teu não teve problema, não teve impedimento. Foi um case de sucesso. Tô aí pra contar a história, fazer depoimentos. Assim que finalizarmos tudo, teremos um depoimento. Porque a experiência tá sendo maravilhosa. E qual é o seu conselho, Laís, para quem ainda não registrou a sua marca? Faça. O quanto antes. O quanto antes. Cada vez mais, assim, é uma tendência, tá, de mercado. Prestem atenção nisso. Marca pessoal, ela vai ganhar sempre da empresarial. Sim. Sempre. Então, João Adib, a CIMED aumentou não sei em quantos % as vendas depois que ele botou as caras. Sim, a Magazine Luiza também. Cristina Junqueira, no Nubank. Nubank, sabe? Sim. Magazine Luiza. Então, assim, aqui a gente está falando num âmbito geral, porque a marca empresarial, ela já é meio óbvia que você tem que... Mais ou menos, né? Porque, enfim. Tem gente que ainda não vai. Mas a marca empresarial é meio que obrigatório você registrar. Só que a marca pessoal é isso que eu tô te falando. A mesma surpresa que eu tive quando eu descobri que eu era uma marca, as pessoas estão tendo. E cada vez mais vai aparecer gente no mercado. E cada vez mais as pessoas vão registrar os nomes dela. E a gente tem vários nomes iguais. Então, é fundamental. Hoje eu vejo como uma coisa fundamental. E quanto mais você cresce o seu perfil, mais visibilidade você tem. Mais se torna um problema se você não registrar. Sim, e um grande erro é as pessoas focarem no crescimento do perfil sem a devida proteção. A maioria faz isso, né? Exato.
querem o ativo, né, da atenção, gastam dinheiro com tráfego pago, produzindo conteúdo e não protegem, e aí vão e protegem no lugar. Nós estávamos até conversando sobre isso, sobre o caso do McDonald's, né, da série Fome de Poder, e é exatamente isso, ficam ocupadas demais no operacional, ocupadas demais em crescimento, em expansão, e esquecem da estratégia, da proteção. Só que, agora, essa nova geração, quando eles pensam em empreender, eles vão lá, ó, no celular, no chat GPT, e pesquisam tudo. Então, eles entendem sobre a importância de registro de marca. Agora, esse comportamento tem mudado, porque antes você precisava de uma pessoa para te falar sobre a importância do registro de marca e trazer essa conscientização. Mas agora essa geração não. Eles pesquisam como construir uma empresa, o que eles devem fazer, eles pesquisam os pormenores. E aí eles já criam empresas registrando a marca. E eles sabem que eles precisam estar onde? No digital. Ou seja, a gente já está conseguindo conquistar um nível de consciência. Sim. Eu costumo dizer que você sabe quando o seu trabalho está bem feito, quando você fala uma palavra e a pessoa já entende o que é. Lembra? Carboidrato? Ninguém sabia o que era carboidrato há 15 anos atrás. Então, os nutricionistas fizeram isso muito bem. Agora estamos chegando no advogado de registro de marca. Eu lembro que há 4 anos atrás, quando eu comecei, ninguém sabia o que era o registro de marca. Pensava que era só para grandes empresas, né? A gente achava que era isso aqui. Mas é o Rzinho. Mas a gente achava que era só que tu podia botar. Eu posso botar o Rzinho. Nossa, eu quase morro quando isso acontece. Uma coisa que acontece muito, os meus clientes, quando eu faço o protocolo do pedido de registro de marca, eles colocam o Rzinho. Eu falo, tira isso, pelo amor de Deus. Não, mas eu já tô com a minha marca. Não, você está em processo de registro de marca. Você só pode colocar o Rzinho após a concessão. E usar o Rzinho sem a marca registrada é crime. E muita gente usa. Sim. Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. É fundamental, assim. Hoje que você me trouxe essa clareza, eu também não tinha. Não tinha. E eu tô muito feliz com esse passo que eu tô dando, porque, além de tudo, a gente se sente gente grande. Sim. A gente fala, caramba, ó, o negócio tá adulta, sério agora. Passei dos 18. Porque... E você... Sabe uma coisa curiosa? Você firma um compromisso maior com você mesmo. Sim. Porque você pensa assim, agora eu tô pagando pra isso aqui existir. Eu tenho que fazer dinheiro. Sim. É interessante, É um chamado à responsabilidade também, né? Exatamente. Ainda tem isso. Sim. E o que as pessoas vão pensar ao olhar para sua marca também. Eu agora posso dizer, eu tenho um método, Vender Sem Vender, que ele é meu, registrado. Eu tenho direito autoral dele. Sim. Dá um peso, onda, né? Falar um negócio desse. Sensacional, Laís. E qual foi o seu maior ponto de virada como estrategista? Meu maior ponto de virada como estrategista foi quando eu entendi que eu tinha que parar de ensinar e levar as pessoas para reflexão. Uau! Eu parei de ensinar. Quando eu comecei a ter uma estratégia de conteúdo mais assertiva, eu entendi isso de forma muito clara. Eu entendi que não era quantidade, era qualidade. Que eu podia fazer um post por semana. Se ele me trouxer resultado, vale muito mais. Aquela história, né? Mais vale... Tem um ditado, gente, eu sou péssima de ditado. Mais vale um na mão do que tantos voando. 10 voando, né? Na rede social é isso. Esse foi o meu maior ponto de virada. Foi entender que a gente precisa ter intenção em tudo que a gente faz. Essa coisa de postar por postar, de tem que postar todo dia. É por isso que eu vou falar uma coisa aqui. Eu sei que eu vou ser odiada por muitos, mas é por isso que eu tenho muita reticência com algumas agências. Não todas. Tem gente que faz trabalhos maravilhosos. Mas muitas agências cumprem aquela coisa protocolar. Eu tenho que te entregar 12 posts por mês. Independente se isso vai engajar, se vai converter, se vai vender. Sim. Eu vou te entregar. E aí vira aquele feed panfleto horroroso, cheio de arte do Canva, porque ninguém mais usa Photoshop, né? Tudo é Canva tudo agora. É Canva. Um perfil que não tem humanidade, você não vê pessoas ali. E aí o cliente chega pra mim e fala, eu não vejo o resultado. Claro que você não vai ver. Você não tá fazendo a coisa que tem que ser feita. Você não tá fazendo o básico. Você não tá criando a sua base. E só funciona se você tiver uma base. O que é a base? É um básico bem feito. Sim. Sabe?
Você vai fazer um post, você vai se apresentar? Cara, faz um vídeo. Não faz aquele post do carrossel com um monte de setinha. Aquele monte de setinha, nossa. Entende? É Então, muito assim, feio. a minha virada de chave foi entender isso. E eu já vinha, olha, quando a história do Reels começou, em meados de, se eu não me engano, foi meados de 2021, eu comecei a trazer isso para os clientes. Você tem que fazer vídeo. Você tem que gravar vídeo. Porque vídeo veio, vai ficar, não vai embora. E tem muita gente que ainda acredita que o Instagram é uma rede estática. Tem muita gente que acredita. E eu vou te falar uma coisa aqui, fica uma dica. Instagram é uma rede de toque. Sim. Quanto mais você toca na tela, mais ele entende que você está engajado. Por isso que enquete é tão importante. Caixinha de pergunta. Ai, eu sou péssima. Eu fico me controlando todo dia, assim. Coloca uma enquete, coloca uma caixinha de pergunta. Não precisa ser todo dia. Tem que ser estratégico. A caixinha de pergunta, ela precisa de uma sequência. Tem gente que abre. Pergunte o que você quiser. Peraí, do nada? Tá, eu vou passar batido. Faz uma sequência bem feita. Mescla ali um estático com um vídeo, traz um assunto do hype, traz, sabe, uma coisa do momento, igual eu fiz uma caixinha na época lá da CPI, lá da Virgínia, que eu levantei o assunto no final, falei, consultoria grátis. O que você quer saber sobre... Foi sobre a imagem dela, né? Nossa, choveu pergunta. Eu não consegui responder todo mundo. É estratégia. É isso, gente. Tudo tem que ser feito com estratégia. E falando em estratégia, para quem quer começar do zero hoje, o que você indica? Em que sentido? Rede social? Rede social. Rede social, estratégia de conteúdo, uma diquinha de branding. Começa pelo porquê. Ah, tem um livro. Ah, tem. É verdade. É, nunca li. É Simon Sinek. Comece pelo porquê. Muito bom. Eu comprei. Ah, tá. Só não li ainda. Eu nunca li esse. Mas comece pelo porquê. Por que isso é tão importante? Porque isso é o que vai te guiar. O começar pelo porquê vai te dar embasamento para você saber onde você quer chegar. Que eu até costumo brincar, né, com os clientes. É igual aquele gatinho da Alice, né? Para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Então, você precisa saber o porquê. Aonde você quer chegar com a sua marca. E sobre as redes sociais, todas são importantes. Quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. Eu indico até o YouTube Shorts. Ela pega no meu pé para eu postar no YouTube Shorts. Porque você tem que estar em tudo. E aí você tem que ver o teu propósito, né? Se você é uma empresa que fala B2B, ou seja, você fala business to business, LinkedIn. Não produzo nada no LinkedIn. Pois é, LinkedIn. LinkedIn é a tua rede, é a rede corporativa. É onde você vai falar com empresas, pessoas que trabalham em empresas, né? Em tudo você vai falar com pessoas. Em todo lugar, em todo né? lugar. Mas o Instagram, ele segue ganhando disparado. Hoje, pra mim, é onde eu mais converto financeiramente, é o Instagram. Pra mim também. O TikTok, por exemplo, ele é uma rede mais de bastidor. Então, o conteúdo que eu faço pro Instagram serve pro TikTok? Não, nem sempre. Por isso que eu tô te falando, é muito trabalho pra você não ganhar dinheiro. Sim. Por isso você tem que fazer bem feito. Sabe? Não é só fazer, né? Não é só fazer. Claro que vão ter conteúdos que vão rodar bem nos dois, mas na maioria dos casos não. Então, respondendo a tua pergunta, estude sobre o que você quer com a sua marca, entenda o que você quer, para que você dê foco à rede social que mais vai te trazer resultado. Mas esteja em todas. E gere valor, né? Entregue antes de pedir algo em troca. Ninguém entra nas redes sociais para comprar nada. Eu compro pelo impulso, pela irracionalidade, e depois eu racionalizo por que eu comprei. A gente faz assim, em tudo. E o que me causa esse impacto instintivo de comprar? Identificação. Eu preciso me identificar com você. Eu já tive cliente que falou assim, eu comprei a sua consultoria porque você gosta de café. Meu Deus, quantas pessoas no mundo gostam de café? Não foi isso. Foi o compilado de acompanhamento que ele fez ali durante um período, ele se identificou comigo. O café foi o motivo que ele achou que era. Verdade. E falando sobre conteúdo, sobre entrega, né, e sobre qualidade e quantidade, muita gente tem utilizado a inteligência artificial para produzir conteúdo.
Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Ela já tá até mudando a fisionomia dela. Nos conte. Qual é a sua opinião sobre isso? É importante? Eu diria que a rede social hoje, ela é fundamental. Você tem que saber. Você tem que saber. Mas o problema, inclusive, não é o travessão, né? Porque agora todo mundo sabe que é ChatGPT, porque tem um bendito de um travessão que sai em tudo quanto é texto, né? E o problema não é o travessão. O problema é que quando você não tem a base, a inteligência artificial, ela mais vai servir para te confundir do que te ajudar. Sim. E aí você se torna mais do mesmo. Né, que é sobre isso, eles usam muito, né, tem umas jornada, trajetória, isso tudo hoje a gente já entende que está vindo do ChatGPT. Então, o que eu digo para todo mundo, que eu falei para você, escreva você os seus roteiros de vídeo, de carrossel, você é o especialista, você é o expert. A inteligência artificial, ela refina, ela organiza ideia, porque às vezes a gente estuda ali, escreve ali, dá uma viajada e a coisa fica meio fora do contexto. Então, você escreveu e você jogou no chat, falou, chat, organiza essa ideia, refina um pouco, lapida para mim, eu quero fazer um Reels de tantos segundos. E o meu objetivo nesse Reels é o quê? Engajamento, conversão, compartilhamento. E aí ele vai te ajudar a estruturar. Mas não faça por você. Isso, a minha bronca com quem usa muita inteligência artificial é quando a pessoa... A gente é preguiçoso. Sim. Nosso cérebro quer economizar energia o tempo inteiro. Então, a gente tem a história... Eu até brinco, né? Eu falo a história do Ozempic. A gente queria um remédio que a gente tomasse e emagrecesse. Ele tá aí, vamos tomar? Vamos. Mas... Pois é, mas eu... Eu falei que é meu sonho. Tá. Pois tome. Eu uso o Ozempic. Sério? Eu perdi 20 quilos. Eu não sabia que você usava. Eu uso. Olha! Desde janeiro eu perdi 20. Não com o Ozempic total. Mudando aqui o foco. Meu médico só me liberou, Dr. Pedro, inclusive, ó, vou falar dele aqui, sensacional, Dr. Pedro Machado. Ele só me liberou depois que eu perdi uns quase 10 quilos. Ele falou, não. Primeiro, você faz o que tem que ser feito. Muda a alimentação, atividade física, perde peso. Depois de a gente criar esse ambiente, a gente entra com o Ozempic. Olha. Inteligência artificial é a mesma coisa. Sim. Primeiro você sabe, depois você usa lá. Você precisa ter a base, você precisa... Até porque se você não fizer isso, você não consegue nunca mais fazer uma apresentação. Porque você fica inseguro. Uma coisa que o Felipe, no podcast anterior, no episódio 2, volta aí, que ele é o cara da inteligência artificial, assiste. Deixa ele o nos link ensinou, pra galera. Vou colocar o link aqui embaixo na descrição. Ele nos ensinou sobre como utilizar a inteligência artificial. Porque às vezes nós vamos no nosso objetivo final. Então, assim, chat, crie para mim um roteiro de Reels de até 60 segundos sobre esse tema tal. Tá, mas começa a estudar sobre produção de conteúdo, pede para ele te ensinar sobre estratégia, comece pelo porquê, por que você quer fazer aquilo, qual é o seu objetivo final, comece primeiro a estudar com o chat. E igual eu falei, essa geração tem mudado porque estão pesquisando como construir empresa. Então, antes de pedir ele diretamente o teu objetivo final, estude, se aprofunde. E naquele mesmo chat, ali, naquela mesma interação, você fala, com base em tudo que nós estudamos, me ajude a criar um conteúdo acerca do tema tal. Pronto, vai mudar totalmente e não vai sair mais do mesmo. Só que as pessoas só querem chegar direto. E aí acabam demonizando, né, o chat. Eu sei porque eu fiz muito isso, eu chegava direto. E ele tem os assistentes também, né, também que já te ajudam a ir mais direto ainda. Só que criou muito do mesmo. E aí por isso que todo o feed ficou igual. É porque ele é uma inteligência artificial, ele não é uma pessoa, né? Ele tá ali. Você já reparou que o chat nunca vai contra você? Parece um puxa-saco. Tudo que você pergunta, ele, eu acho uma ótima ideia. Tu tá dando uma ideia horrorosa, mirabolante. Eu acho uma ótima ideia. Então, ele tem disso. Ele quer te agradar, né? Sim. A gente vai ser dominado por esse troço, hein? O negócio é meio esquisito. Mas, assim, esse é o problema. E a galera que tá do outro lado, ela percebe. Eu já caí nessa. Teve uma época que eu tava não, eu vou produzir. Porque todo mundo cai nesse estresse do preciso fazer muito. E aí... Cara, eu fazia os roteiros, aí eu gravei no terceiro vídeo eu falei, peraí, eu tô falando a mesma coisa. Não faz sentido isso aqui que eu tô falando. Aí foi dali, eu falei, quer saber? Eu vou escrever. Então eu escrevo, Luiz revisa pra mim,
O Luiz é meu bastidor, né? Uhum. Ele faz todo o bastidor pra mim. Ele edita meus vídeos, ele faz tudo. E aí, depois que ele revisa, que ele também dá uma olhada, aí eu jogo no chat GPT pra dar uma refinada, às vezes pra encurtar um pouco, porque eu falo muito. Ele tira metade ali também, né? Eu falo muito. Meus vídeos tinham 3 minutos no início. Meu amor, o início da pessoa foi triste. Era chata. Hoje eu olho os meus vídeos e eu falo, gente, como é que vocês compravam de mim? Eu era muito chata. Uhum. Vocês gostavam de mim mesmo, né? Então você vai refinando. Então eu indico o chat pra isso, sabe? Pra ele ser o teu estagiário, o teu assistente ali pra te ajudar no rolê, mas não fazer por você. E voltando, né, sobre produção de conteúdo, uma dúvida que as pessoas sempre me perguntam é: será que eu começo com uma marca pessoal, com o meu nome? Ou será que eu começo direto com o nome de empresa, com uma marca empresarial? É claro que vai depender do nicho também da pessoa, Sim. não é uma verdade absoluta, mas o que você indicaria nesse caso? Quem vende serviço é marca pessoal. Sim. Sempre. Tem 1 ou 2 perfis. Você mal vai dar conta dele. Se você quiser fazer direito. É o meu caso. Tenha 1. Pra que ter 2? A galera vai comprar de tudo. O teu perfil pessoal, ele sempre vai vencer o teu empresarial. Uhum. Sempre. Então, é fato. Perfil pessoal, trazendo pessoalidade, nunca intimidade, obviamente, né? A gente tem que estar ali presente, a gente tem que mostrar. Nutre a tua base nos stories. Os stories é um ouro. Um ouro. É ali que a gente nutre. Quem tá ali realmente quer te ver. Quem tá ali realmente gosta de você. E pode ser que aquela pessoa nunca compre de você, mas o que mais acontece comigo é: eu bem te indiquei para uma pessoa que está precisando do teu trabalho, porque você está nutrindo a base. Essa pessoa vai te seguir. Essa outra pessoa vai te seguir e em algum momento ela vai comprar. O QI ainda é o melhor marketing que tem. E o QI a gente conquista no story. Cara, e é sensacional, porque eu lembrei aqui com essa sua fala, a Laís já me indicou para vários clientes. E agora que ela veio registrar a marca comigo. Entendeu? Uhum. Por quê? Tu me nutriu ali e eu... Larissa. Quando eu penso em marca registrada, Larissa. Então, esse é o ponto. Marca empresarial. Por exemplo, eu tenho uma loja de roupa. Aí você vai ter que ter um Instagram profissional. Porque, obviamente, que a pessoa que te segue, por mais que ela não entre na rede social para comprar, se ela segue uma loja, ela quer ver produto. Uhum. Mas eu ainda assim trabalharia minha marca pessoal. Mais uma vez, João Adib da CIMED, Cristina Junqueira, Sandra Chayo do Papo Íntimo Podcast da Hope. Ela com certeza aumentou as vendas dela. Quando ela começou a fazer o Papo Íntimo, inclusive o episódio da Lara Nesteruk é maravilhoso. Foi onde eu conheci a Sandra. Também. Né, que a Lara fala sobre maternidade. Eu sou uma grande fã da Lara Nesteruk. Então, assim, é isso, sabe? Tenha um empresarial, mas nunca deixe. Sabe por quê? A sua marca pessoal, ela vai muito além de um CNPJ. Sim. Tua empresa pode fechar. Você continua sendo a Larissa Kreischer. Verdade. Isso nunca vai mudar. Independente do que você faça. Então, a marca pessoal é isso. Fica a dica, gente. Nutre a sua marca pessoal. Foque na sua marca pessoal, porque é ela que vai te trazer o crescimento. Sim. Né? E também vem junto com seus valores, com seus princípios. E as pessoas confiam através disso, né? E gera ali a identificação também. O cliente, ele é um espelho da gente. Uhum. Se você tem um lado, né, mais família e tal, geralmente teus clientes vão ser mães, vão ser pessoas casadas. Sim. Pode observar. Por quê? Identificação. Não, inclusive, antes eu tinha um bloqueio muito grande em postar a Maitê nos meus stories. Uhum. Por exemplo, eu gravava e regravava várias vezes stories porque saía a Maitê no fundo falando, saía a Maitê tacando algum brinquedo, a aluna latindo, alguma coisa assim. Hoje em dia eu não faço mais isso. Porque eu já entendi que os meus clientes, eles vivem isso e eles acham isso até legal. Então, por que eu quero trazer uma visão perfeita nos meus stories? No feed, claro que não, né? Mas nos stories. Porque eu quero trazer algo perfeito, enquanto, na verdade, eu sei que não é. E é isso que vai fazer eles criarem mais conexão comigo, né? Sobre essa correria do dia a dia. Sim. E eu peco muito nos stories. Eu preciso melhorar. Todo mundo. Vou dar uma dica aqui. Que essa dica... vale até dinheiro isso que eu vou falar. Feed é CNPJ, Story é CPF. Sim. É isso. Não fala de trabalho o tempo todo no teu story. Você vai ser um porre.
Eu pouco falo de trabalho no meu story. Verdade. Eu falo. Às vezes eu faço sequências e tudo. Mas saiba equilibrar. Usa sempre a regra do 80-20. 80% pessoalidade, 20% trabalho. No story. No feed é o contrário. Sim. Sendo que desses 80% é vídeo, tá? Gente, pelo amor de Deus, não fica assistindo em carrossel. Muito importante. Carrossel é muito bom o nível de consciência. Mas ele não traz muita gente nova igual o Reels. Eu ganhei 8 mil seguidores com um post. Uau. Esse post me rende dinheiro até hoje. Ele foi postado dia 19 de maio. Fechei uma consultoria ontem por causa dele. Caramba. Eu vi o seu vídeo do violinista. Ele já tá com vídeo. 1 milhão, quase 1 milhão e 800 visualizações. Viralização. Sim. Foi a única viralização que me trouxe dinheiro. Todas as outras me trouxeram só visibilidade. Porque eu não fiz oferta. Olha, fica a dica. Fica a dica. Nos outros eu não fiz oferta. Eu tenho alguns posts viralizados. Mas esse foi o único que eu fiz oferta. Clica no link da bio. Verdade. Esse eu falei, clica no link da bio. Esse ela falou. Um dos poucos que eu falo. Então, por isso que tem que ter. Só que antes desse post viralizar e me trazer dinheiro, eu fiz 700 conteúdos. Só pra galera entender que não é um post. Não é imediatista, né? 700 conteúdos no feed, fora o story. Sim. É um investimento a médio e longo prazo que você precisa estar, né? Hoje é uma necessidade. Quem quer ganhar dinheiro, sim. Sim. Quem não quer... Porque não é pra todo mundo. Né? Esse é o grande lance, assim, do digital, do empreendedorismo. Não é pra todo mundo. Você tem que ter estômago. Sim, tem. Pra tudo. Porque esse post viralizou, me trouxe dinheiro. Mas com ele veio muita coisa ruim. Eu fui cancelada, praticamente. Eu fui chamada de oportunista, de vendedora de curso, de idiota. Que isso, gente. Você não sabe o que você tá falando. Quem tá no metrô não quer ver violinista. Você é uma idiota, riquinha. Tudo que você possa imaginar. E sem conhecer a tua história, né? É um recorte, né? É. A pessoa pega aquilo ali, ela nem entendeu, ela não tem nível de consciência pra entender a mensagem. A frase foi: não adianta você ser bom. Você tem que ser percebido como bom. Mas eu não quis dizer que você tem que ser um personagem, fingir que é bom. Não. Você tem que ser bom. Ser bom é commodity. Você precisa. É uma regra. Mas se você não é visto... Esse cara, Joshua Bell, que é o vídeo... Depois vocês assistem lá no meu perfil, vocês vão entender o que eu tô falando. Ele é um cara que ele é conhecido no meio das pessoas que curtem música clássica. Ele é o maior violinista do mundo. Acho que hoje ele nem é mais, mas já foi. Ele tava com um violino de 3 milhões de dólares. Dentro do E as metrô em pessoas Washington. passavam batido. Ele ganhou 32 dólares. Teve gente fazendo conta. Mas se ele ganhou 32 dólares em 1 hora, se ele ficar 8 horas, olha o nível de loucura. Que isso? Gente. Então é isso, assim, tem que ter estômago. Laís, muito obrigada. Foi uma aula maravilhosa. Tenho certeza que agregou muito valor para as pessoas que estão nos assistindo. E eu queria te falar para você deixar aqui os seus contatos, se você tem alguma consultoria, algum método de ensino aberto hoje, para você deixar também, nós vamos deixar na descrição do vídeo também o @ da Laís e todos os seus projetos, os seus cursos, a mentoria, a consultoria, que são registrados como marca. E se você quiser, é só você clicar aqui no link da bio. E fica aí o convite. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que foi enriquecedor para todo mundo. E vai mudar a mentalidade de muita gente, né? Que bom. Esse é meu maior objetivo. Mudar a mentalidade das pessoas. E eu tenho meu Instagram, que é o @lamoutinho. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook eu uso pouco, mas tô lá. Hoje o que eu tenho disponível é a consultoria Marca a Essência. Eu tenho algumas modalidades, então no link da minha bio tem um formulário de aplicação, porque realmente eu precisei, graças a Deus, restringir um pouco, porque, né, depende diretamente de mim, então eu tenho a gente tem o fator pessoa. Sim. Então quando tem o fator pessoa, a gente tem que limitar um pouco. Então tem formulário para quem quiser aplicar. E eu tenho Vender Sem Vender, que é uma aula, é um webinário de 50 minutos. Em menos de 1 hora eu te ensino tudo que eu aprendi ao longo desses 7 anos de digital, como você vende sem vender. E aí ali você vai entender que vender não é convencer, é atrair. Tem toda uma estrutura por trás, assim, é muito rico. Quem faz e aplica tem muito resultado. Vende. Vende. Vende sem vender. É o que eu faço no meu perfil. E fica aí o convite para você seguir a Laís nas redes sociais, para você que precise aprender a vender sem vender. Aqui embaixo vai ficar a descrição também do webinar da Laís.
E se você gostou desse podcast, se ele agregou valor na sua vida, compartilhe com alguém. Essa pessoa também precisa, tem um amigo, alguém que quer começar a empreender, ela também precisa aprender sobre tudo o que nós conversamos aqui. Tenho certeza que vai ser algo que vai mudar a vida dela. Fica o convite para você assistir também nosso próximo episódio. E é isso, até mais.